Estação X de Castro, Paraná, hoje dia 21 de novembro de 2016. A gente que passa o dia inteiro praticamente fechado em trabalho, atendendo, quase não põe vamos dizer, a cara para fora do serviço. Eu não vi os rastros químicos, os rastros dos jatos da geoengenharia de manipulação climática, e às 5 da tarde nós já percebemos toda essa borra feia expandindo pelo céu. Os rastros foram jogados durante a tarde, ou talvez mesmo de manhã, certo horário, e se transformaram nessa borra, uma espécie de borra com B, né? Essa couraça química que se difunde pelo ar, se espalha e forma uma espécie de nuvem placentária, como vocês podem ver aí. São fímbrias de expansão de química. Em toda a região aqui tem toda a região onde nós temos a sede da Estação X em Castro. Continuamos aqui os nossos dispositivos. Se os jatos não voltarem, aqui temos 4 cápsulas, 3 cápsulas e outro cooler voltado para Curitiba, em direções e ângulos diferentes. Se os jatos não voltarem, essa química toda será decaída, ampliando o campo de restituição natural do bioma. Essa restituição, o decaimento da química é engolida por um campo espiral que vai se formando. Microcampos espirais vão se formando até que isso se dissolve. A discussão de como há decaimento fica em aberto. Se é iônico, se é atômico. Na minha concepção, bem superficial, seria um decaimento iônico da química, dos sais. Pode ver que são sais dissolvidos, jogados, e outras substâncias que nós desconhecemos. O dia está bastante seco. Foi feito essa química, possivelmente aí silício, pela sequidão do ar. E o ar está seco e evaporando toda a umidade, a terra fica seca. Então nós temos um grande desafio, todos nós, independente de quem, ou independente de país, de nação. A geoengenharia climática, através da manipulação de discurso, através de financiamento de pesquisas, de resultados duvidosos e manipulados, fincou o problema do aquecimento global. Quando temos nevascas intensas no mundo, frio, e esses desastres ecológicos e desastres ambientais provocados pela geoengenharia climática, e ela encontrou uma grande desculpa de ser o aquecimento global, e daí se estabelecendo como geoengenharia climática financiada por corporações mundiais, as grandes corporações globalizantes do mundo, financiando a geoengenharia. E tivemos em Marrocos o grande encontro climático, fizeram um consenso sobre a geoengenharia climática, e o Brasil concedeu. Nós temos um grande desafio com a geoengenharia climática mundial, e a gente precisa enfrentar pessoalmente esse desafio, porque nossa geração mesmo, e a geração de nossos filhos, está dependendo de nós atualmente. Os países pobres, os países como os nossos, que são submetidos, que eles chamam de terceiro mundo, ou em desenvolvimento, são países submetidos aos ditames do grande capital. E agora a geoengenharia climática como solução para o problema que eles mesmos inventaram, que é o aquecimento global. Cada um de nós deve resolver esse impasse e saber que estamos dependendo de nós mesmos, essa
essa questão e nos prepararmos pessoalmente, porque quando suja o céu, quando suja o ar e o azul celeste, nós sujamos por dentro também. Nada está separado, tudo é um todo holístico. Quando limpamos o céu, ou quando intentamos e buscamos com veemência, e não só com gogó, conversa, com falácias de mostrar isso, de ficar denunciando, mas pôr a mão na massa e decidirmos, independente se estamos certos ou errados, a gente arrisca o pescoço, então a gente encontra a estação X no caminho. Então, nossa humanidade está sobre esse intenso desafio. Eu vou ler aqui uma parte de um trecho de um livro do Carlos Castanheda, que é o último livro que foi publicado. Esse livro está na terceira edição, foi de 2004, mas deve ter edições novas. Está aqui a capa dele. Carlos Castanheda, autor de best-seller Erva do Diabo e Viagem a Ixtlan, o lado ativo do infinito, ensinamentos de Dom Juan, para enfrentarmos a viagem definitiva, editora Nova Era, terceira edição, 2004. Esse livro eu tenho maior cuidado com ele, dá maior atenção, porque ele foi salvo de um deslizamento justamente em Antonina. O deslizamento ocasionado pela geoengenharia climática, seus desastres, e eu tirei da lama esse livro, podem ver, aqui foi lavado página por página, está tudo colado no meio da lama, foi salvo, né, esse livro, e o livro me acompanha até hoje. O desastre foi em 2011, dia 11 de março, fazem 5 anos de desastre. Aqui nesse fim de uma era, Carlos Castanheda era um estudante de antropologia que encontrou o feiticeiro nagual Dom Juan, dos antigos toltecas. Aqui Dom Juan fala o seguinte: quando Castanheda conta sobre um professor da universidade, ele fazia antropologia na Universidade de Los Angeles, e ele estava muito admirado por um professor, e daí ele contava para Dom Juan sobre esse professor, expressando sua admiração e Dom Juan reticentemente admitiu, mas admitia a arrogância, a prepotência do professor dele. Aí Dom Juan perguntou para ele, por exemplo, assim: talvez você possa se lembrar do que lhe disse sobre uma das grandes falhas como seres humanos comuns. Castanheda escreve assim: não conseguia me lembrar nada de particular. Ele apontara tantas falhas que nos empesteavam como seres humanos comuns, que tinha a mente dando voltas. Você, perguntou Carlos Castanheda, você está querendo algo muito específico? Disse eu, não conseguia me lembrar. A grande falha que estou falando, explicou Dom Juan, é que algo que você deve ter em mente cada segundo da sua existência. Para mim, é uma grande questão que repito constantemente para você até que saia pelas suas orelhas. E depois de um longo silêncio, desisti de qualquer tentativa para me lembrar. Somos seres a caminho da morte, disse ele. Não somos imortais. Não nos comportemos como se fôssemos. Essa é a falha que nos derruba como indivíduos e que um dia nos derrubará como espécie. Dom Juan relatou que a vantagem dos antigos ou dos feiticeiros que buscam a liberdade sobre seus companheiros homens comuns é que esses buscadores, Dom Juan chamava feiticeiros ou guerreiros caminhantes, guerreiros da liberdade ou combatentes da liberdade, combatentes caminhantes. Então, esses feiticeiros combatentes, eles são seres a caminho da morte e não se deixam desviar desse conhecimento. Enfatizou que um esforço enorme deve ser empregado para manter e trazer à luz esse conhecimento com uma certeza total. Castanheda pergunta, então por que é tão difícil para nós admitirmos
Algo que é tão verdadeiro, perguntei confuso pela magnitude de nossa contradição interior. Na verdade, disse Dom Juan, não é culpa do homem. Disse ele com um tom conciliatório. Algum dia falarei mais sobre essas forças que levam um homem a agir como um imbecil. Não havia nada mais a ser dito. O silêncio que se seguiu era sinistro. Não queria nem mesmo saber quais eram as forças que Dom Juan se referia. É isso. Quando o ser humano percebe que ele é mortal, ele não é imortal, que o tempo dele é valiosíssimo, o ser humano, o ente humano submetido desperta e ele busca e enfrenta a morte ou enfrenta a sua mortalidade ou sua finitude frente a frente. E ele busca saídas. E uma das saídas é entrar em profundo silêncio interior e nesse silêncio interior centrar-se. E esse centramento do corpo-soma, do psicossoma, nos leva a encontrar nós mesmos como seres finitos em passagem, a vida, a existência como transição. E esse centramento do corpo-mente também nos leva a nossa recapitulação pessoal de nossas artimanhas diante da morte. E nós ficamos completamente, vamos dizer, como diz Dom Juan, nos livros de Carlos Castanheda, abestalhado. Dom João Matos dizia que nós somos seres abestalhados e não sabemos, e vivemos como se fôssemos eternos. E nossa vida se passa perdendo o tempo, completamente, quando o tempo é fundamental, o tempo é verdadeiramente energia. À medida que perdemos energia, o tempo se esvai. E ele sabia que o caminho para o combatente da liberdade total, da consciência e da percepção total é curto demais. Vamos, nesse caminho do conhecimento, encontrar a estação X. Seus dispositivos são simples, alta rotação. Quanto mais alta rotação por minuto, mais intenso é o fortalecimento do campo de restituição, a matriz 1, esse campo espiral de restituição do bioma. Estamos daí reconciliados com nossa morte, porque sabemos que essa ameaça que a geoengenharia representa é uma ameaça muito séria à nossa própria existência como espécie, porque o ser humano abestalhado, hipnotizado pela sua autoindulgência, acreditando que vai viver ou que existir uma pós-vida, ou cai num niilismo negativista em relação à existência, perde toda a sua energia com uma disposição errada, disposição decadente de energia. Então ele não tem mais capacidade sequer de olhar para o céu ou de perceber isso como uma ameaça. E vai como vamos dizer assim, né, um carneiro, um zumbi-boi para a sua própria extinção. Então nós não ficamos, eu pessoalmente da estação X de Cássia, não ficamos de modo algum revoltados ou de modo algum escandalizados com a indiferença, porque sabemos perfeitamente por nós mesmos que o ser humano está voltado para a morte, está voltado para a morte, o instinto de morte, porque justamente perdeu o rumo da sua existência. Porque nega-se a si mesmo, nega-se o centramento, nega que sua existência é uma existência submetida, é uma existência muito frágil. E ele se perde com títulos, ou se perde com autoindulgência a vida inteira, concedendo, perdendo energia, descentrando-se em todos os sentidos da sua vida, em todos os sentidos da existência. É a estação X de Castro, hoje dia 21 de novembro de 2016. São 5 horas e 7 horas, quase 18 horas da tarde.